Glória a Deus, aleluia. Já é segunda-feira, dia 8 de junho. 8 dias já do mês de junho, já chegamos na metade do ano. Estamos vivendo milagres, maravilhas. O Senhor tem feito grandes coisas, porque o Senhor é bom. E eu quero já pedir perdão, porque eu estou resfriada, então vocês vão estar sentindo, vendo aí eu, né, com um lencinho e essas coisas. Talvez eu espirre, tussa, beba água. Mas glória a Deus que é online, então você está aí, eu aqui, você não vai ficar resfriado, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Você pode compartilhar o link, você pode chamar as pessoas, você já pode abrir a sua Bíblia, prepare a sua água. Eu deveria ter preparado um chá, não preparei, não deu tempo, mas se prepara aí, prepara o coração, porque hoje a gente começa a entrar profundamente no Evangelho de Lucas. Vamos falar sobre o nascimento do profeta João Batista, depois de 400 anos de silêncio, sem profeta em Israel. O próximo profeta é aquele que vai preparar o caminho para o Salvador. Amém? Senhor, nós te agradecemos por este dia, pela tua bondade, pela tua graça e a tua misericórdia. Muito obrigada, Pai. Obrigada pela oportunidade de te servir. Obrigada, Senhor, por estar junto com os meus irmãos e irmãs aprendendo da tua palavra. Pai, nessa noite eu lhe peço, visita os nossos corações, sara a nossa mente, sara a nossa alma, nos dá entendimento verdadeiro da tua palavra, hoje e sempre. Sara-nos, Senhor, do pecado, perdoa os nossos pecados nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, venha mais do que trazer um entendimento para a gente saber quem é, o nome que é, quem foi. A tua palavra que é poderosa, eu sei que é, nós cremos em milagres. Nós sabemos que o Senhor ainda é o mesmo Deus. Pai, sara-nos, cura-nos com a tua palavra, ressuscita-nos, lava-nos, Senhor, com a água da palavra, no poder do nome de Jesus. E, Pai, aumenta a nossa fé. Que, Senhor, o estudo do Evangelho de Lucas venha aumentar a nossa fé. Eu lhe peço, Senhor, glorifico o teu nome e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai dar certo, gente. Vamos lá. Lucas é o capítulo 1. Nós estamos no primeiro capítulo ainda. Irmã, mas já é a terceira vez que a gente vai se ver, a gente ainda está no primeiro. É. Eu me lembro, não tá no gravado, né? Era uma época que a gente não gravava. Eu vou botar primeiro slide, porque eu gosto tanto desse primeiro slide. Só um minuto, eu sei que. Pra você dar uma olhadinha aí, eu gosto muito desse primeiro slide. Eu me lembro de que quando a gente estava estudando Êxodo 19, e nós ficamos, eu acho, se eu não estiver exagerando, eu acho que eu não estou, nós ficamos 2 anos em um único capítulo de Êxodo, Êxodo 19. E foi assim, transformador para a minha vida. E eu creio que quem conseguiu participar com a gente também. Nós não vamos levar 2 anos no Evangelho de Lucas. Mas Êxodo é um livro muito grande, muito longo, são capítulos muito longos. E no capítulo 19 é exatamente quando Deus se apresenta no Monte Sinai. Então a gente falou de milagre, a gente falou da, dos mandamentos, das leis do Senhor, a gente falou da purificação, de ser santo, santificar. Então, foi muito longo. Abre o seu coração e a sua Bíblia, Lucas capítulo 1. Nós vamos ler, deixa eu chegar aqui, versículo primeiro. A gente leu a do versículo primeiro até o 4 semana passada. Hoje nós vamos ler do 5 ao 10 para começar, tá bem? Lucas, capítulo primeiro, versículo 5 até o 10. Diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia,
Havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, em algumas traduções está Elizabeth, mas é a mesma pessoa, tá? É porque às vezes, dependendo da tradução, pode ter, na hora que traduz, ter mais de um significado. Pode ser Isabel ou Elizabeth. Mas é a mesma pessoa se você vê na sua Bíblia escrita Elizabeth. Sua mulher também era descendente de Arão. Versículo 6. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar ao santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Até o versículo 10. Amém? Hoje você vai perceber que eu vou ler mais devagar. Talvez a gente não consiga estender muito. É porque eu estou resfriada. Até um pouquinho de paciência, a gente vai conseguir, tá bom? Aí eu sinto um pouco cansada, mas vai dar certo. Não vamos parar. Nós temos falado que o Evangelho de Lucas, a gente já falou várias vezes que ele começa a escrever de uma forma detalhada, ele pega informações. Do primeiro versículo até o quarto é o início, é a abertura do livro. Versículo 5 em diante, Lucas vai começar a descrever as coisas que ele conseguiu capturar, né? As informações que ele adquiriu, tudo que ele conseguiu saber através das pessoas com qual ele conversou. Então a gente percebe aqui que no versículo 5 o assunto muda. Do versículo 1 até o 4, ele está falando para um homem chamado Teófilo e dizendo o motivo do que ele está escrevendo. Agora, no versículo 5 em diante, ele começa realmente a contar. Daqui em diante, a gente vai começar a ver sobre João Batista. A gente falou que o Evangelho de Lucas é o único evangelho que fala sobre o nascimento, a anunciação, o nascimento de João Batista, por exemplo. Os outros evangelhos falam sobre João Batista, mas não falam de quando a Isabel fica grávida, sobre Zacarias, não tem esses detalhes, tá bom? Aqui, logo nesse versículo 5, a gente vê que Lucas começa a sua narrativa apresentando os pais de João Batista. E a gente vai focar primeiro nos pais de João Batista, por quê? O Evangelho de Lucas já começa com um milagre. Quem crê em milagre? Eu creio em milagre. Todos os dias nós vivemos milagre. Todos os dias. Estar vivo é um milagre. Ele vai falar sobre os pais de João Batista, que é Zacarias e Isabel, ou Elizabeth, dependendo da tradução. Eles viveram no tempo em que o malvado Herodes, o Grande, era rei da Judéia. Volta lá na sua Bíblia, versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias. Lucas, ele dá exatamente o tempo. Quem é que comandava? Quem é que era a autoridade naquele tempo? E a gente falou que isso é muito importante. Essas informações de Lucas foram verificadas. E as que se conseguiram verificar, né? Foi identificado que ele estava falando a verdade. Então, historicamente, muita coisa já foi comprovada. No caso aqui de Herodes, quem era Herodes? Herodes, ele era rei da Judéia. Não é rei do tipo, ele senta no trono e usa uma coroa. É como um governador.
É nesse sentido, tá? Então, mas aqui eles chamavam de rei. Mas é como se fosse um governador de um estado, por exemplo. Ele tinha uma autonomia, uma autoridade muito grande, mas não chegava a ser um rei, como geralmente a gente pensa. Diz aqui que ele era rei da Judéia. Esse Herodes, ele é de um lugar chamado Idumeia. É um nome usado pelos gregos e romanos para representar o país de Edom, isto é, um descendente de Esaú. Olha como a coisa começa a aparecer alguns pedaços de quebra-cabeça. Herodes era descendente de Esaú. E isso é falado aqui, que ele era da Idumeia. Quem era da Idumeia eram os descendentes de Esaú. Herodes era descendente de Ismael, filho de Abraão, com Agar, por parte de mãe. Quem era Ismael? Abraão tinha uma serva chamada Agar. O Senhor tinha prometido que Sara ficaria grávida. Mas aquela coisa a gente queria adiantar Deus, né? Dar uma ajuda para Deus. Ela oferece a sua serva Agar para o marido. Ele aceita a proposta e se deita com ela. Ela fica grávida. Esse homem Herodes, ele é descendente desse filho que Abraão teve com Agar, que é Ismael. Olha só que coisa interessante, né? Mas a gente vê como Deus, como as coisas vão acontecendo. Isso por parte de mãe. Por parte do pai, ele era descendente de Esaú. Quem era Esaú? Era o irmão gêmeo de Jacó. Jacó tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Então, Herodes era descendente de Esaú e de Ismael. O que faz com que ele fique conectado na sua genealogia, na sua linguagem, na sua linhagem edomita. Irmã, e daí? Isso é muito importante. Ele é descendente dos edomitas. Vai lá em Gênesis capítulo 36. Deixa marcado aí, Lucas. Marca aí com alguma coisa aí que você tem, é um papelzinho, e vai lá para Gênesis 36, verso 9. Gênesis 36, verso 9. O capítulo 36 fala sobre os descendentes de Esaú. No verso 9 explica: Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Como Herodes ele era da Idumeia, era o nome que era chamado todos os descendentes dos Edomitas, todos que vinham da descendência edomita. Se Herodes vinha dali, então ele era descendente de Esaú. Então ele estava na linhagem dos antepassados. Isso, assim, é algo que a gente vai perceber que espiritualmente a gente começa a entender como vai funcionar essa perseguição, né, para matar o profeta, que é no caso João Batista, e a perseguição com Jesus. Quem era Zacarias? Zacarias significa o Senhor lembra. Foi sacerdote pertencente ao turno de Abias. Quando a gente lê assim, e a gente não entende, né? Algumas observações que o livro vai dando para a gente. Volta lá para Lucas, Lucas capítulo 1. Logo aqui na segunda parte do versículo 5, diz assim: Havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. A gente lê isso, a gente não entende bolhufas do que estão falando. Por que essas informações, né? Tem um motivo específico. O milagre
em que acontece com Zacarias e a sua esposa não é ah, apenas. Às vezes eu uso umas palavras que parece assim que eu tenho a sensação de que como eu estivesse falando que a coisa não é tão importante, tão séria, tão milagrosa. Uma pessoa de idade, estéril, ficar grávida é algo extraordinário, é milagroso. Mas não tem só esse milagre. Eu quero que você acompanhe os milagres e as coisas espirituais que estão acontecendo e se encaixando na história. Detalhes que só o livro de Lucas tem. Zacarias fazer parte do grupo sacerdotal de Abias é algo que mostra que os judeus, o povo de Deus, Zacarias ali, eles estavam procurando seguir uma ordem que havia sido dada desde a época do rei Davi. Quer ver? Olha só. Eu anotei aqui, deve ir na sua tela. Sacerdócio Davi. Primeira Crônicas, capítulo 24. Vai lá para Crônicas, Antigo Testamento, depois de Reis. Depois de Segunda Reis, você vai encontrar. Primeira Crônicas, capítulo 24, verso 10. Crônicas 24, verso 10. Diz assim, ó. A sétima para Acós, a oitava para Abias. Você vai dizer, continuei não entendendo. Esse capítulo específico aqui, em Primeira Crônicas 24, fala o serviço dos sacerdotes. O rei Davi havia criado uma ordem para que os levitas, os sacerdotes, trabalhassem em turnos no templo que seria construído por Salomão. Davi é Davi que institui a adoração 24 horas, levita 24 horas, funcionando 24 horas. É Davi que faz isso funcionar. Isso vem do coração de Davi. Ele coloca isso para funcionar. Ele não quer que o templo ah, funcione com adoração em alguns momentos, os levitas em alguns momentos. Ele deseja que aquilo seja 24 horas. Então, o que que ele faz? Ele vai criar turnos, ele vai separar por grupos. Zacarias, aqui, o pai de João Batista, ele era de um turno de sacerdote chamado Abias, que está aqui na lista do serviço dos sacerdotes, em Primeira Crônicas, capítulo 24. Olha quanto tempo atrás. E eles estavam seguindo, fazendo isso. O que que acontece? Cada turno, volta lá para Lucas, cada turno era chamado para servir no templo em Jerusalém 2 vezes no ano. Então, aquela lista do capítulo 24 que você tem em Crônicas, tem vários turnos. Tem turno de Abias, tem turno de não sei quem, turno de não sei quem, turno de não sei quem. Cada turno ali ah, era chamado para fazer o serviço sacerdotal 2 vezes no ano apenas, porque eram muitos turnos. Quando Davi institui isso 24 horas, ele prepara uma quantidade para que isso não. A quantidade de sacerdotes levitas para que isso não seja interrompido. E a gente vai ver que a quantidade é muito grande. É tão grande que apenas 2 vezes no ano cada turno conseguiria prestar o serviço no templo. Isso era feito de sábado a sábado. Então, se começava a contar no sábado, começava a fazer o serviço ali no turno de sábado. Aí ia domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Apenas 2 vezes no ano. Então, você já está vendo como uma coisa está afunilando para Zacarias fazer esse serviço? Era muita gente. Então, para começo de conversa, tinha que estar no tempo do turno dele, do sacerdócio de Abias. Já era algo assim que era só 2 vezes no ano.
Agora, dentro desse sacerdócio de Abias, não tinha apenas Zacarias, tinha muita gente que participava. Eram muitos que estavam encaixados ali dentro. Eu fui pesquisar, tinham tantos sacerdotes naquele tempo que podiam chegar a aproximadamente 18.000 sacerdotes. É muita gente. Então, poderia acontecer de um sacerdote nunca ser sorteado para prestar esse serviço no templo. Então, era uma honra, era algo esperado. O coração, imagina como é que o coração de cada sacerdote não ficava esperando, aguardando. Toda vez que tinha o sorteio, ir lá e aguardar e esperar. Será que eu serei sorteado? Será que eu vou ter o privilégio de queimar incenso diante do altar do Senhor? Então houve um sorteio. Quando aconteceu o sorteio, eles vão sortear o nome de Zacarias. Então, você percebe como a coisa vai afunilando até chegar em Zacarias? Tinha que ser naquele período aonde o grupo sacerdotal dele estaria a serviço do templo e ele teria que ser sorteado no meio de tantos sacerdotes dentro do grupo dele. E outra coisa, isso tinha que acontecer dentro do tempo correto, porque lembrando que uma gestação, uma gravidez tem um tempo. Vai ser anunciado e o João Batista, ele é 6 meses mais velho que Jesus. Gente, me perdoe, tá? 6 meses mais velho que Jesus. Então, ele precisava vir num tempo específico, porque ele seria João Batista, que a gente está agora falando de João Batista, seria o profeta, no espírito do profeta Elias, que iria vir para preparar o caminho do Salvador. Então, se ele veio para preparar o caminho, ele não poderia vir depois, né? Porque a conta não fecha. Então, além disso tudo, ainda tinha que ser no tempo certo. Isabel significa o juramento de Deus. Descendia também da família de sacerdotal de Arão. Então, ali era um casal de sacerdotes. Ela descendia de Arão também, tá? Ela e o marido eram judeus devotos, cuidadosos em obedecer às escrituras do Antigo Testamento, tanto no aspecto moral como no cerimonial. Naturalmente, eles não eram impecáveis, mas quando pecavam, procuravam oferecer um sacrifício ou de outra maneira obedecer à exigência ritualística. Quando a gente leu aqui, a gente vê que a Bíblia fala que eles eram pessoas que se dedicavam ao serviço, que amavam o Senhor. Não eram pessoas perfeitas, mas com certeza eram pessoas que procuravam se desviar do mal. Então, Zacarias ele é escolhido pelo Senhor e a sua esposa também, né, para serem os pais do nosso querido João Batista. Vamos dar uma lida aqui no versículo 7 para a gente relembrar. Diz assim, ó. Mas eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram da idade avançada. Isso nos faz lembrar o quê? Abraão e Sara tinham idades avançadas e não podiam ter filhos. Vamos ler aqui do versículo 8 até o 10. Diz assim, ó, certa vez, estando de serviço o seu grupo, que era o grupo de Abias, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Então era o dia dele de estar de serviço, o grupo dele, e ele tinha sido sorteado, né? Estava ali. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Coisa linda, né? Ele poderia nunca ser sorteado. Eram tantos que a probabilidade dele ser sorteado era ínfima. Ele poderia nunca ser sorteado. Mas o nosso Deus, ele faz as coisas de uma forma perfeita. Versículo 10. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Eu quero que você preste bem atenção.
Você deve estar percebendo que eu tô falando mais devagar, né? Porque chegou agora, eu tô bem resfriado, tá? Tenham, me perdoem, só um pouquinho de paciência, a gente consegue, vai dar certo. É, chegou a hora dele oferecer o incenso. O que que é o incenso? O incenso, ele representa a oração dos santos. Quando a gente lê em Apocalipse, diz que a taça, as orações dos santos são cheias de incenso e que os anjos do Senhor derrubam as orações, né? Viram a taça, derrubam o que está dentro, o incenso que está dentro da taça da terra. Tem esse simbolismo ali em Apocalipse, para você ver quão importante é a oração. A oração, ela movimenta o céu. A oração, ela move o coração de Deus para fazer milagres a nosso favor. A oração em si, é ela que faz o milagre? Não. Quem faz o milagre é o nosso Deus. Mas por algum motivo o amor dele é tão grande que ele ama, ele ouve as nossas orações, ele faz questão que a gente ore. E isso era um privilégio ali. Ele é sorteado e ele entra sozinho. Você percebe aqui que a gente leu que, no versículo 10, chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. O incenso representa a oração. Todo o povo que participava ali do ritual, que participava desse momento no templo, estava do lado de fora, mas não estavam dispersos, não estavam fazendo outra coisa ali só de número. Eles estavam em oração. Todos ficaram do lado de fora em oração enquanto Zacarias entra para acender o incenso que simbolizava a oração de todo Israel diante do Senhor. Como que funcionava isso, ele queimar o incenso? Ele, a gente não sabe que hora que isso funcionava. A gente não tem muita certeza se isso, porque quando a gente vai estudando na Bíblia, a gente vê que tem a sexta hora, a nona hora. Geralmente os horários na época dos judeus eram contados a cada, eu não sei se eram a cada 3 ou a cada 6 horas, mas geralmente são múltiplos. A gente não tem certeza de que horário era o horário do incenso, se queimar o incenso. Mas eles estavam ali. Como que isso era feito? Zacarias pegava brasas queimadas do altar de holocausto para o lugar santo. Eu consegui uma imagem do que deveria ter sido o templo na época de Herodes. Depois eu vou mostrar. Mas quem conhece um pouco do Êxodo, do livro do Êxodo, a gente estudou, e a gente estudou sobre como era feito o tabernáculo. E provavelmente o templo seguiu a, a ordem do tabernáculo. Da onde que foi feito? Como que foi feito? Provavelmente seguindo, claro, o tabernáculo, né? O templo segue como base o tabernáculo. Quando a gente entrava, logo na entrada assim, a primeira coisa que se vê tinha um altar onde eram queimadas as ofertas, tudo aquilo que era oferecido ao Senhor em holocausto. E aquela brasa deveria ficar queimando ali o tempo inteiro. Para que esse incenso fosse aceso, Zacarias precisava pegar essa brasa, ele precisava pegar o fogo lá do altar do holocausto. Ele não podia, não tinha, né? Mas vamos imaginar que tivesse. Ele não podia pegar um isqueiro, um acendedor e pegar e acender lá de qualquer maneira e oferecer o incenso ao Senhor. Não era assim que funcionava. Tem que ter holocausto, tem que ter oferta, tem que ter o que queimar, tem que ter o que entregar. Quando a oferta queimada, aquele fogo ali
que eram coisas que as pessoas ofertavam ao Senhor e o Senhor recebia aquilo como cheiro suave. O que que acontecia? O sacerdote ia lá, daquele fogo ali que estava queimando a oferta, ele acendia, ia lá no altar de incenso e acendia o altar do incenso para subir o incenso que representava a oração dos santos. Então ele pega, né, as brasas lá do altar do holocausto, entra para o lugar santo e prepara para queimar o incenso no lugar de incenso, em frente ao véu diante do Santo dos Santos. Então ele pega aqui, acende aqui. Aonde ele está acendendo está de frente para a cortina, para o véu. Que quando a gente escuta, a gente lê, a gente escuta vários pregadores falarem que o véu se rasgou, Zacarias está de frente para esse véu. Ele acende ali essa brasa queimando, ele acende o incenso e sobra fumaça que simboliza a oração dos santos. Enquanto essa fumaça está subindo, todo o povo que está do lado de fora, porque ele está sozinho ali dentro, mas ninguém podia entrar. Todo o povo que está do lado de fora está em oração. É um privilégio. Esse homem poderia não ter sido sorteado. Ele estava ali. Imagina quanto tempo ele não tenha esperado por essa oportunidade. E ele está de frente para o véu que separa ele do Santo dos Santos. Ele era sacerdote, mas ele não era sumo sacerdote. Então ele não poderia passar do véu para o Santo dos Santos. Até ali ele podia ir. Hoje nós temos o privilégio de chegar do Santo dos Santos através de Jesus. A morte de Jesus na cruz fez com que esse véu que separava a gente do Santo dos Santos, que separava a gente de acessar o lugar santíssimo, de estar com Deus, fosse rasgado do alto a baixo. Esse véu foi rasgado. Zacarias estava de frente a esse véu que seria rasgado pelo poder da morte de Jesus lá na frente, no final já do livro de Lucas. Então, Zacarias está acendendo o incenso. Eu gostaria muito que você idealizasse a cena na sua memória. Eu gosto muito de estudar a Bíblia dessa forma. Eu quero muito que você consiga entrar de alguma forma nesse cenário. Você consegue imaginar esse cenário? Zacarias, um homem idoso, não tinha filhos, mas nem por isso deixou de estar ali atento e participando, estando, aguardando a sua vez para queimar incenso diante do altar do Senhor. Quando ele entra, todos ficam do lado de fora orando, e orando, e orando. E algo que era aparentemente, talvez, acho que não deveria demorar muito, muito tempo, vai demorar um pouco. E as pessoas vão começar a perceber que algum milagre aconteceu. Quando a gente entra na presença do Senhor e a gente percebe esse privilégio, e a gente se entrega nesse privilégio, a gente queima incenso de verdade, a gente busca a presença dele, a gente investe tempo, a gente não vê o tempo passar, a gente sente a presença do Senhor. E muitos dos que estão à nossa volta vão perceber que alguma coisa está acontecendo. Tem algo diferente acontecendo. Deus está trabalhando. Tem milagre acontecendo. A oração do justo move a mão de Deus, diz a palavra. A oração dos santos são como incenso de aroma suave diante do Senhor. Assim é o incenso. Assim é a oração. A sua oração, ela tem não apenas é usada assim em poder e autoridade
para quebrar cadeias, para destruir sofismas, para ir contra o inimigo, porque pela nossa força, pela nossa fala, a gente não consegue nada. Não é apenas uma arma de guerra, não é apenas um pedido. A oração não é apenas pedido. Não é uma lista de compras. Uma vez eu ouvi isso, eu nunca mais esqueci. Como é a sua oração? Uma conversa, um clamor, relacionamento ou uma lista de compras? Que você chega, eu preciso disso, disso, e a gente vai checando. O momento de queimar incenso, vinha um fogo, uma brasa, de onde havia sido ofertado algo. A oração precisa estar acompanhada de oferta. Que oferta, minha irmã? Dinheiro? Não. Que oferta é essa? Jejum? Não necessariamente. Qual é a oferta? É o nosso coração, a nossa mente, nosso amor, nosso arrependimento, nossa adoração. Tem que vir acompanhada de oferta, porque só se queima incenso sobe com cheiro agradável, porque o incenso, quando queima, ele sobe uma fumaça. E essa fumaça dava cheiro. Em Êxodo é ensinado, tem uma fórmula. Algumas ervas aromáticas, algumas coisas que eram misturadas, que poderiam, que era o que deveria ser usado para o incenso, que deveria ser queimado ali diante do Senhor. Então não era qualquer coisa, porque o Senhor não quer ficar sentindo mau cheiro. Tem mau cheiro é pecado. Mas, ao queimar esse incenso, sobe a fumaça e o Senhor recebe de bom grado. E diz que é um aroma suave às narinas de Deus. Como se a gente pudesse produzir algo muito perfumado, apesar do nosso pecado. Porque Jesus, né, nos permite fazer isso. Então, eu gostaria muito que você conseguisse fazer essa cena. Imagine se fosse você, sacerdote de Abias, já haviam passado anos, talvez várias, porque 2 vezes no ano, lembra só? Então você tinha 2 chances no ano de ser sorteado. Era em torno de 18 mil pessoas. É difícil, né? A probabilidade era pequena. Pensa você ser sorteado. A alegria do seu coração. Você tem a sua oportunidade de ser aquele que vai queimar o incenso representando toda uma nação, toda uma igreja, todo um povo. O que vai acontecer? Zacarias ele queima, ele leva diante do santuário essas brasas, ele queima o incenso. Os assistentes, então, dele deixam que Zacarias entre sozinho, porque assim tinha que ser. Como os adoradores estão orando na parte de fora, Zacarias coloca o incenso sobre o altar e se prostra diante dele. O incenso significava oração, uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Então, Zacarias está prostrado ali também em adoração. Ele acende e se prostra. Zacarias está prestes a receber a visita do anjo e a mensagem do Senhor no momento mais sagrado da sua vida. Zacarias vai receber a visita do anjo Gabriel. O mesmo anjo que vai visitar Maria. Uma anunciação dessa, uma notícia como essa, não poderia ser, resolvi, vou enviar um anjo lá, vou falar com aquele cara que está lá agora queimando incenso. Você consegue acompanhar quantos milagres aconteceram até que o milagre da anunciação do nascimento de João Batista acontecesse? Quantas coisas! Os dois eram descendentes de levitas, estavam a serviço do sacerdócio. Era um casal que, apesar de não ter filhos, se separavam para o Senhor, buscavam o Senhor, procuravam servir diante do templo. Estavam disponíveis, independentes,
estavam ali fazendo o seu, independente se, mais uma vez, vai passar mais um ano e eu não vou ser sorteado. Duvido muito que aconteça que meu nome seja sorteado. Ah, eu nem vou para lá. Ah, Deus não está nem me ouvindo. Todo ano vem, ano vai, e já se passaram o tempo. 18 mil pessoas, o senhor não está me vendo. É um privilégio. Esse casal estava se preparando, sempre, sempre ali preparado para servir e adorar o Senhor. Até que o Senhor reconhece e recebe. E hoje vai dizer que as orações deles estavam sendo recebidas. A oração é algo muito sério e muito importante, que a gente negligencia muito. A oração, ela é algo que a gente tem que trazer para nosso cotidiano todos os dias. A oração, ela tem que vir acompanhada com oferta que agrada ao Senhor. Eu quero receber resposta de oração, mas eu vivo uma vida que não é dedicada ao Senhor. Eu vivo uma vida mergulhada no pecado. Eu vivo uma vida que não me separo. Eu vivo uma vida que não conheço a lei do Senhor. Eu vivo uma vida que não gosto de estar no templo, na casa de Deus, com os meus irmãos. Eu vivo uma vida isolada de tudo e de todos. Mas eu quero resposta de oração. Eu quero que orem por mim. Eu mesmo não consigo, não quero orar. Irmã, mas é uma batalha para orar. É verdade. A batalha que Zacarias estava passando aqui é uma batalha. Olha quantas coisas tiveram que acontecer para que ele conseguisse orar. Irmã, é difícil demais, eu não tenho palavras. Eu me lembro uma vez, a gente está quase encerrando, não vou conseguir esticar muito, porque a voz está quase indo embora. Rapidamente aqui, eu queria dizer para vocês que eu me lembro uma vez, eu estava passando uma situação muito difícil. E, gente, assim, sabe quando você faz tudo pela sua força? Tudo pela minha força. E nada do que eu estava fazendo estava. Todas as portas tinham sido fechadas. Todas, 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 todas. Todas, todas. Porta, janela, fechadura, tudo fechado. E eu não estava em pecado. Não que eu não seja pecadora, sou com força. A gente tem que se arrepender, né? E vigiar. Mas eu não estava. Já tinha me consertado com o Senhor, mas eu não conseguia sequer orar. Não sabia nem orar direito. A gente não sabe, né? A palavra de Deus diz que a gente não sabe. Ainda não sei. E eu falei com o Senhor, assim, eu tinha ficado desempregada. É uma situação bem complicada. E, assim, eu sempre busquei, sempre corri atrás, vou dar um jeito, vendo o negócio, vendo o almoço, comprar janta, vou dar um jeito. O Senhor tratou no meu coração e naquela época o Senhor me fez descansar. E meu esposo saía para trabalhar 3h20 da madrugada. Ele saía de dentro de casa, porque a gente morava muito longe do trabalho. E eu estava sem trabalhar, nunca tinha ficado sem trabalhar. Eu falei assim, quando ele levantar, eu vou levantar para orar. Mas, Senhor, eu não quero pedir e não quero agradecer. Eu quero orar de outra forma, porque eu só sabia ou pedir ou agradecer. Ou pedir para mim, né? Ou agradecer. Eu quero, em oração, adorar o Senhor, glorificar o Senhor. E se fosse pedir, seria por alguém, mas nada por mim. E se fosse agradecer, também não seria por mim, mas por outras pessoas. Não queria focar mais em mim. Eu já tinha focado em mim demais, eu já tinha tentado tudo por mim. E nada estava funcionando. Então, assim, meio que, tá bom, Senhor, eu entendi agora. Não vou mais insistir. E foi um tempo inicialmente bem difícil. Ele saía para trabalhar, eu não tinha falado com ninguém. Eu saía do quarto, ia para a sala,
Eu falei, se eu ficar no quarto, eu vou dormir. Porque eu não tinha o costume de levantar de madrugada para orar. Eu mal dormia, então, assim, pouco que eu dormia, trabalhava demais, não dava nem para orar. Eu levantava 3h20 da manhã, ele saía, eu via que ele escutava que ele saía, eu levantava logo. Levantava, lavava o rosto, arrumava um jeito de despertar. Ou não vou trabalhar, então. E eu tinha colocado no meu coração que eu queria orar pelo menos durante 1 hora de oração. Primeira vez eu ajoelhei, queria ajoelhar, e eu queria orar de joelho, de rosto no pó. Nunca tinha feito dessa forma. E eu botei o rosto no pó e comecei a orar. E eu fiquei, ai, Jesus, o que que eu vou dizer? Ai, Senhor, eu não sei o que falar. Ai, Jesus, me ajuda, eu não sei o que dizer, eu preciso. E o Senhor, o Espírito Santo foi dando palavras. A primeira vez eu achei que eu já tinha orado 1 hora, quando eu olhei, não tinha passado nem 15 minutos. E começava até, assim, eu botava o rosto no chão para orar e eu tinha a sensação até que tinha gente andando atrás de mim, tinha alguém dentro da casa. Não tinha. Os meninos eram pequenos, eles estavam dormindo. E comecei a orar. E assim o Senhor foi trabalhando até que eu fui me habituando e 1 hora já não era o suficiente, eu orava mais de 1 hora, até que as portas começaram a se abrir de uma forma totalmente milagrosa. Eu nunca fui envolvida com política na minha vida. E o meu trabalho sempre foi na área de administração hospitalar. E o secretário de saúde da cidade me liga, me dando uma vaga para administrar o hospital da cidade. Eu fiquei tão lesa quando eu recebi a ligação que eu fiquei assim, eu, quem é que tá falando, gente? Meu Deus do céu, quem é que tá falando? Eu não sei o nome da pessoa. Aí fui perguntar. Por que que eu tô dizendo isso? Porque só Deus faz. As nossas orações, elas não têm o poder de fazer algo. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, porque o Senhor ouve as nossas orações e se compadece. Porque o Espírito Santo traduz as nossas orações. Porque o Espírito Santo nos ensina a orar. Quando nós paramos com o nosso egoísmo, porque minha preocupação, meus problemas, o que eu preciso, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu dou conta, quando a gente começa a parar de fazer só dessa forma, só desse jeito, e entrega uma oferta, e vem com uma oferta, a oferta e a oração. Era a minha oferta. Levantar de madrugada, orar ao Senhor sem agradecer e sem pedir para mim, né? Relacionado a mim. Mas fosse adoração ao Senhor e sobre outras pessoas. Isso era a primeira vez que eu fazia. Daí por diante, eu comecei a aprender a orar. Zacarias estava exatamente vivendo isso. Ele tinha sido chamado para ser um privilegiado a representar Israel ali na oração. O Senhor foi fazendo milagre em cada processo. Um homem casado com uma mulher que era sacerdote, ambos da tribo de, ambos levitas, ambos da tribo de Arão. Milagres o Senhor faz etapa por etapa. Muitas vezes ele faz assim, tudo de repente. O que a gente vai ver na próxima segunda-feira, que parece ser de repente, o Senhor já estava preparando. Só que Zacarias não sabia, talvez ele não tivesse dado conta. Talvez ele tivesse achado que, uau, fui sorteado. Eu não sei, a Bíblia não fala. O Senhor está trabalhando no seu milagre, etapa por etapa, ainda que você não saiba em que etapa está. E quando chegar nas suas mãos, chegar diante dos seus olhos, vai parecer que foi um de repente. Ó, o anjo apareceu para me dar uma notícia. E ele fica tão extasiado, tão assustado, que ele nem acredita no que está acontecendo. Eu nem julgo Zacarias por isso. Se eu visse o anjo, nem sei. Guarde no seu coração essa semana. Quando for orar, leve uma oferta. Acenda, pegue para acender o seu incenso, pegue brasas da sua oferta. O que você tem ofertado ao Senhor antes da oração? Ou durante a oração? Aonde essa chama está sendo acesa? Só no egoísmo,
na dor, na tristeza, na angústia, só no pedir, na lista de compras. A gente precisa pegar as brasas vivas do altar do holocausto, da oferta. Nessa noite, no nome de Jesus, coloque bastante oferta na sua oração. Uma oferta de amor e de agradecimento ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Gente, me perdoe, mas realmente hoje o resfriado não quis dar trégua. Amém? Glória a Jesus. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta enquanto eu bebo uma água? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Segunda-feira que vem, se o Senhor nos permitir. Aleluia, Adriane. Tá nesse lugar. É isso aí, muita oferta. O Senhor recebe a tua oferta. O Senhor recebe a oferta do seu coração. Sim, a palavra do Senhor é linda, né, Bianca? O Senhor recebe a oferta. Ah, minha irmã, mas a minha oferta, assim, eu nem sei se está boa. Não se incomode com isso, se preocupe com isso, não. Só leve a sua oferta. O que você tem? O que você tem de oferta hoje? Eu tenho lágrimas. Que sejam as lágrimas. O que você tem de oferta hoje? É o meu coração doendo. Não tem problema, ele sabe. Qual é a sua oferta hoje? Que oferta você tem para dar ao Senhor? Pedir perdão? Também é uma oferta. Coração arrependido? É uma oferta. O Senhor faz. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nessa noite eu quero lhe agradecer pela tua palavra. Pai, que privilégio ter a oportunidade de orar e não ter o véu, Senhor, que nos separaria de ti. Poder, Senhor, Pai, acender o altar de incenso a qualquer hora do dia. Pai, foi com o teu sangue que isso foi possível. Seu sacrifício da cruz, isso não seria possível. Muito obrigada, Senhor. Não precisamos mais esperar a cada 2 anos para estar na tua presença ali, pertinho do Santo dos Santos. O teu sacrifício, Senhor, nos leva ao Santo dos Santos. O teu sangue é o caminho que nos leva ao Santo dos Santos. Por causa do teu sacrifício, o véu foi rasgado. Pai, muito obrigada. E nessa noite, Senhor, recebe a nossa oferta de oração. Corações quebrantados, mente preocupada, alma aflita, ou às vezes cheios de alegria, de celebração, de agradecimento por tantas conquistas e milagres. Pai, recebe a nossa oferta. Não temos muito a lhe ofertar, Senhor, mas é de coração quebrantado que nós entregamos a Ti a nossa oferta. Senhor, nos ensina a acender, Pai, esse altar de incenso e ele não se apagar. Senhor, que essa nuvem de incenso, que essa chama, que todo esse aroma, Senhor, seja agradável a Ti. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que acendemos, Senhor, esse altar, que oramos, Senhor, a Ti de uma forma tão irresponsável, com falta, Senhor, de atenção. Perdoa-nos, Senhor, todas as vezes que a gente não desviou do pecado, que compactuamos com o Senhor o pecado durante o dia. Nos perdoa. Perdoa os nossos lábios impuros, a nossa mente suja. Lava-nos com teu sangue. Perdoa, Senhor, nosso coração pecador. Nossos olhos, Senhor, que não se desviaram do mal no dia de hoje. Nos perdoa, por favor. Para que a nossa oração, Senhor, seja de agradecimento ou de pedido, ou seja qual for, chegue diante de Ti, Senhor, com aroma agradável. Que nessa semana, em nome de Jesus, a gente não venha esquecer que existe uma regra
para se conseguir o milagre. Tem que haver oferta para ver incenso. Tem que haver brasas para ver incenso. Nós te agradecemos nesta noite, Senhor, e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Gente, me perdoe. Nariz entupido, voz rouca, mas a gente conseguiu. Quero agradecer a todos. Temos 13 pessoas aqui. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo, Andrine? A gente achou que ia ser só eu e você. Ó, o povo chegou. Andrine, vou falar certo. Andrine. Tava eu e ela aqui, a gente achando que ia ser só eu e ela. O povo chegou. Glória a Deus. Obrigada, Ana, Andrine, Bianca, Caroline, Dinéia, Helenice, Camila, Carol. Carol linda, te amamos. Leandro, Luciana, missionária Tereza. E temos um Zoom aqui que eu não sei quem é, mas também quero agradecer a sua presença. Gente, fiquem com Deus. A Bianca também estava aqui, já saiu. Uma boa semana. Amo vocês. Segunda-feira a gente está de volta em nome de Jesus. Sem fungar, sem tossir, sem espirrar. Glória a Deus. Um beijo.